hora, hora marcada, respeitando também a nosso público que está chegando aos pouquinhos, alguns estão no trânsito, como a Gisele. Oi, Mônica Saavedra Guerque é uma psicóloga muito renomada na Bolívia, foi minha colega na Universidade Católica, eu convidei especialmente a ela e depois eu vou querer que participe com algumas palavras também, porque ela trata muito com a questão de saúde mental, né? E como o nosso tema é Janeiro Branco, vamos precisar também dessa experiência técnica que ela nos pode complementar a cada uma das nossas exposições, para ter um fundamento também, né? E essa roda se filma, ou seja, se grava, e vão vocês depois poder compartilhar com seus públicos. Então, é uma forma de também difundir todo esse trabalho e o esforço que a gente faz, né? Certamente. Isso. Bom, aos pouquinhos estão entrando, acho que só falta a Gisele, mas vamos dar uns minutinhos porque ela tem um filho pequeno, né? E aí, bem tranquilo, vamos a começar. Bom, esperaremos mais um minuto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Bom, este momento é muito importante, principalmente porque Janeiro Branco, escolhemos esse tema, assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, temos várias cores, amarelo, em questão do suicídio, muitas coisas. Então, a gente escolheu o tema principalmente porque estamos refletindo e estamos em um momento muito diferenciado em nossas vidas, né? A questão da pandemia nos tocou em 2020, ninguém esperava, foi um momento assim de muita tensão, muitas vezes a gente de muita incerteza, de muita ansiedade, a gente ficou parado definitivamente e não sabíamos o que ia acontecer, e com tudo isso a gente meio que se preparou, se antenou, e agora atualmente estamos tentando amenizar esses momentos, né? Bom, como vocês sabem, assim, o mundo está em um momento de estático, assim, de incerteza totalmente, né? E cada pessoa que vem aqui tem uma técnica, uma vivência diferenciada, e gostaria que a Maria Bernadette aparecesse, por favor, com a aqui, Tereza, sua câmera aberta. Tá aberta. Isso, abre tua câmera para nós. Não te estou conseguindo enxergar. Não? Não, só estou escutando tua voz e a câmera está aberta. As outras pessoas não estão me vendo? Então, estamos te enxergando, sim. Acho que é só a Maria Tereza que não te vê. Tá aberta. Tá certo, tudo bem. Tá aberta, Dissa? Tá ok. Ok? Isso, tá então não te vejo. Ok. Eu não te estou vendo, mas tudo bem. Vou imaginar como tu é. Te estou vendo. Bom, a história com a Maria Bernadette é uma história muito especial. Eu conhecia ela há uns anos atrás, né? Nessas vivências que a gente tem em conjunto. Oi, Ju, boa noite. Está entrando também outra amiga. E aos pouquinhos estão entrando. E, bom, a Maria Bernadette... Isso, sejam bem-vindos. Oi, Davi. O Davi também é de Portugal, um colega sacudidor da Janice, a Madalena Ferraz, algumas colegas. Isso, ele é de Portugal também. Muitas pessoas, assim, de todas as partes, de vários cursos conhecidos, pessoas que estão incluso no CNV, a HELP, a Juliana Chaves, que é nossa colega também, do FI Digital. Futuramente temos grandes projetos com a Ju também. E, bom, continuando a explicação, a Maria Bernadette é um personagem. E eu queria que Maria Bernadette te apresentasse uns 5 minutinhos quem tu é, que tu faz, e qual foi nesse tempo, digamos, tua vivência, né? Que nos contasses o que aconteceu contigo em questão mental, espiritual e corporal, porque a Maria Bernadette pegou o Covid. Certo. Então tá, é contigo. Então, vamos lá. Meu nome é Maria Bernadette Moreira Crefe,
eu sou filha de Maria Helena Moreira e pai desconhecido, que me deram a vida. E sou filha de Délcio e Lourdes Paz, que me mantiveram na vida, meus pais socioafetivos. Eu fiz história, eu sou professora de história, fui durante 28 anos na sala de aula do ensino privado, sou doutora em educação, sou consteladora familiar e pedagoga sistêmica. Como eu me mantive nessa pandemia? Num primeiro momento, eu fiquei muito triste, porque a gente tinha um projeto, né, Tereza? E o projeto não pude estar pessoalmente. E eu sou muito sensorial, sou muito afetiva, sou muito do toque. Então, não fiquei frustrada com isso. Mas eu não deixei de terminar o projeto. O projeto está finalizado, eu continuei trabalhando nele. Eu comecei, então, a fazer um curso de Vedanta, com o professor Jonas Mazetti, que fala sobre Vedas, que me manteve muito saudável, me trouxe muito conhecimento sobre a minha pessoa. Autocentramento, de saber, a partir de mim, para o mundo. Quando eu estive com Covid, nós estivemos em casa. Meu esposo foi quem trouxe para casa, de uma reunião de amigos, existiam 2 pessoas contaminadas que também não sabiam, e ele trouxe. Eu, num primeiro momento, foi tranquilo, mas quando eu perguntei para a médica, e agora? E ela me respondeu, agora só Deus sabe, eu senti um vazio muito grande, me deu uma dor no peito. Não era o medo de morrer, mas o medo do desconhecido. Para mim foi uma grande lição, porque eu sou uma pessoa extremamente dominadora, pelo jeito, controladora, então aprender a trabalhar com as incertezas da vida foi a grande lição. Eu faço terapia há muitos anos, continuei com a terapia online, outros grupos muito bacanas, fiz outros cursos, trabalhei muito, pessoalmente, né? Esqueci um pouco do mundo, da pandemia, das dores, das coisas, e me foquei muito na espiritualidade, em ajudar as pessoas, tinha grupos, tinha lives, participava, então foi algo para mim, um aprendizado totalmente novo, mas extremamente benéfico. E não é à toa que a Tereza trouxe esse tema nesse momento, porque domingo retrasado, o tema do Enem foi saúde mental dos brasileiros, um tema para jovens, então, muito atual, muito importante. O que é a saúde mental? É estar em paz em qualquer lugar consigo mesmo. Essa é a minha definição de saúde mental. E isso eu aprendi esse ano. Eu devo muito a essa pandemia, que me ensinou a ser diferente. E a vocês aqui, a participação, o convite, essa troca maravilhosa. Então, não sei se falta algo, Tereza, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, e hoje eu tenho muita fé em várias coisas, né? Principalmente num Deus, que é o meu Deus, que é o Deus de todos, mas existem outras forças no universo que também são muito poderosas. Eu queria saber, Maria Bernadette, nesse momento de incerteza, incluso com tua família um pouco ansiosa, fisicamente tu te sentia debilitada, e tu dizes que através dos estudos e também da espiritualidade tu conseguiu superar esse momento, né? Sim, nós não paramos. A Maria Bernadette incluso trabalha com as crianças. Isso. Nós em casa aí, nós não paramos com os exercícios físicos, Tereza, só naqueles 15 dias que nós estivemos de quarentena que a professora não foi. Mas nós nunca paramos com um exercício físico. A professora ia nos dar aula em casa. Isso, de abril até final de outubro. Aí em novembro voltei para a academia, nós voltamos para a academia. Sim. E tu superou, digamos, esse momento, continuam em quarentena, não estão saindo muito, e ainda estão em casa, digamos, né, resguardando-se e cuidando, porque a faixa etária deles também são muito conhecidos, são um casal muito solidário, trabalham muito conosco nos projetos sociais, então eu posso dizer que a Maria Bernadette se entrega de corpo e alma.
e essa função que tu teve de resguardar-te foi importante, e também essa questão da espiritualidade que ajuda muito, né? Não é só a questão emocional, física, mas também a espiritual que ajuda bastante. Bom, Maria, na questão de uma coisa mais que eu queria assim, saber de ti. Depois que tu passou esse momento, tu te reestruturou, porque na verdade a gente se está construindo novamente, né? Ou seja, muitas pessoas que estão chegando, que estão aqui, estão revendo sua posição, porque nós tínhamos uma função muito pública com crianças, com jovens, com famílias, ensinando tudo, mas agora a gente tem que se reestruturar como profissionais e como pessoas. O que mais ou menos tu está fazendo ao respeito? Porque eu vi em tu Instagram algumas lives que comentas livros sobre educação sistêmica. Eu gostaria um pouquinho que nos contes ao respeito. Na verdade, Tereza, tu tens toda a razão, a gente fica muito sensível. Eu chorei muito em muitas ocasiões, eu parei de ver televisão, porque eu ouvia as propagandas e chorava, enfim. Eu não tenho mais visto televisão, só aqueles programas que realmente eu gosto. E foi um grande salto para mim, porque eu resolvi fundar o meu instituto e me dediquei de corpo e alma a ele para uma formação de professores que vai iniciar em março. Então, para mim, foi um salto maravilhoso nesse sentido, mas um trabalho emocional persistente, de muita respiração, de muita tomada do meu lugar, um passinho atrás, não responde, pensa, sente. Então, é toda uma reestruturação. Posso te dizer que hoje eu sou uma outra pessoa. Como pessoa, eu sou completamente diferente. A gente está na praia também, estamos de férias aqui em Santa Catarina, e para mim, hoje teve uma tarde de sol, e eu tinha esse compromisso, eu não desci, não me incomodei com o sol, então, foco naquilo que tu queres, naquilo que tu acreditas. Então, muda muito, Exatamente. Maturidade. Acho que um grau de maturidade, de adultez. E ter outras terapias também, né? Como, por exemplo, estar em contato com a natureza, ajudar algumas pessoas via online, que poderias fazer, sim, ajudar a teus familiares, dando conselhos, meditando, sim, tendo um momento de hobby, também passar um pouco esse momento de tensão e medo, né? Porque estamos em... Muita meditação. Meditação. Na verdade, assim, a nossa ação, né? Nós, 20 casais que durante todo o ano forneceu marmitas, né? Chegaram, foi fornecimento até de quase 3.000 marmitas. Então, quando nós tivemos Covid, outras pessoas também tiveram, e nós passamos a recolher o material lá na nossa casa, na nossa garagem, e entregar para que as pessoas pudessem, os necessitados pudessem levar o feijão, o arroz e fazer na sua comunidade. Nós paramos com o presencial e continuamos contribuindo com os necessitados, com as cestas básicas, lá em Viamão, na nossa área, e lá em Esteio, em Sapucaia, numa região com muitas dificuldades, famílias com muitas dificuldades. Sim. Obrigada, mãe Bernadette. Agora vamos escutar um pouquinho ao outro lado do mundo, a Gislaine Vidal, colega do CNV, parceira, e como tu, Gisa, te apresenta um pouquinho para as pessoas que estão aqui conosco, e queria que nos contes Estados Unidos, como recebeu essa notícia, e a saúde mental, como se trata, o que tu faz, que atividades tu tem, nos conta um pouco de ti, Gisa. Ok. Aqui a gente começou a receber as notícias e se preparar antes um pouco do que no Brasil, né? Mas o que vem acontecendo é porque, por mais que aqui haja, sem dúvida nenhuma, uma estrutura bem boa com relação aos hospitais, mas não suportou o volume de casos que aconteceu. E a gente tem passado por várias fases, né? A gente saiu da fase vermelha agora de novo, porque a gente já entrou e saiu 2 vezes, já é a 3ª vez. Então, os comércios já estão mais regularizados, mas 80%
do que tem na parte das empresas que tem a opção de trabalhar de casa, os empregados permanecem em casa. Então, pouquíssimas pessoas estão voltando para os trabalhos normais. E a depressão, sem dúvida nenhuma, ou antes da depressão, né, o problema da ansiedade tem sido uma coisa muito, muito alarmante aqui. E os médicos aqui o sistema de saúde público, ele atende muito, 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 mas uma grande maioria é pelos serviços particulares. Em nenhuma das áreas está tendo disponibilidade para dar assessoria a essas pessoas. Então, assim, tem pessoas que estão com lista de espera, tanto para médico regular como para terapias, lista para 6 meses. Então, está bem, E bem uma pergunta difícil. disso. Uma pergunta, e a questão da saturação da informação também, né? Deixa com que a nossa mente comece a assimilar só notícia ruim. E um lixo dentro da nossa mente, porque começa a ter um imaginário de uma coisa assim, acrescentar uma coisa monstruosa. Então, eu queria saber como tu avaliou, digamos, como tu nesse tempo começou a fazer tuas técnicas e tus atendimentos, e como tu te reinventou, porque também teve um momento de tua vida que saiu do teu trabalho, e gostaria que nos expliques o que tu fez para a tua saúde mental. Então, eu trabalho com terapia também de constelação familiar, sou reikiana e faço algumas outras técnicas holísticas, já tem um bom tempo, mas eu não era full time. Eu tinha uma outra profissão que basicamente era o que me garantia uma estabilidade muito tranquila. E eu perdi esse meu trabalho no auge da pandemia. E, num primeiro momento, o que era para ter sido algo muito ruim, foi a melhor coisa possível, porque eu aproveitei muito esse tempo, graças a Deus, eu não tive ainda, né, a questão do vírus, então eu aproveitei muito em aperfeiçoando todas as minhas técnicas e podendo passar isso para o maior número de clientes possíveis. E eu fiz várias coisas. Eu entrei numa época que eu vi que as pessoas, principalmente de meia idade, de maior idade, estavam sem nenhum tipo de atividade física. Então, eu fiz turmas onde eu dava aula até de exercício físico, para que essas pessoas interagissem. E, dentro disso, a gente trabalha com técnicas em grupo, a questão que a Bernadette fala, né, selecionar muito o que a gente está assistindo, não deixa mais poluição entrar do que é necessário, escolha o tipo de fonte aonde você vai, né, e prazeres bobos, dê atenção à sua família. Aqui, o que piora agora é porque a gente está no topo do inverno, então a gente está sofrendo muito por não ter cor. E é um outro agravante, né? Nessa época, de dezembro a março, é a época que mais cresce o índice de suicídio, de depressão e de violência regularmente na América, justamente pela falta de atividade fora e pela falta da luz solar, que nos afeta fortemente, né? Então, dentro disso, o que a gente está podendo fazer é juntar forças. Então, existem várias instituições, comunidades. Aqui, a comunidade brasileira é muito forte, nós temos vários pontos de apoio, e dentro dessa rede a gente faz o máximo possível, né, de assistência terapêutica e de todas as outras linhas. E também social, porque às vezes a pessoa nem precisa especificamente da terapia, precisa só ter alguém para falar, né? Exatamente, a questão da solidão, né? Exatamente. Dissa, muito obrigada. Queremos agora um pouquinho escutar a nosso amigo de Portugal, Carlos Cunha. Não sei se pode abrir tua imagem, não te estou vendo. Oi. Ele está no outro lado do mundo, está passando a terceira onda de pandemia, né?
Carlos, te apresenta um pouquinho para mim. E como tu conseguiu passar esse tempo, porque tu estava morando em Inglaterra e de repente voltou para teu país, e aí conta-nos um pouco, quem é o Carlos Cunha Reis? Olá, boa noite, o meu nome é Carlos, tenho 54 anos e vivo no distrito de Lisboa, em Portugal. Tenho 3 filhos, tenho um neto nascido há 2 dias, vivo com a minha companheira Helena, que também está a fazer parte desta reunião, que tem uma filha, a Madalena, que também está a fazer parte, e mais 2 gatos. Eu comecei a trabalhar no centro de Lisboa em 1980. Tinha na altura 13 anos de idade. Uns anos depois fui para a Inglaterra, onde vivi mais de 20 anos. E voltei para Portugal em 2009. Eu gosto basicamente de viajar para conhecer, comunicar, para apresentar. Gosto de trabalhar ao sol. Eu gosto de desporto, exercício físico. Gosto de comida. Os meus favoritos é o bacalhau e os pastéis de Belém, que vocês, se não conhecem, já devem ter ouvido falar. Gosto de vinhos, gosto de música de todo o mundo, como Ney Matogrosso, Rita Lee. Gosto de fado, entre outros géneros musicais. A minha formação foi sempre ligada ao turismo. Lazer, restauração, hotelaria. As companhias mais conhecidas onde eu trabalhei foi na American Express e no Hotel Hilton. Depois, em 2009, voltei para Portugal. Trabalhei com a Agência Abreu, trabalhei com a Europa Mundo, como guia e motorista privado. Portanto, eu fazia tours de Lisboa, Sintra, todo Portugal, Santuário de Fátima, Nazaré, Coimbra, Porto, e foi durante 6 ou 7 anos que eu estive ligado à Agência Abreu e à Europa Mundo. Depois, em 2016, eu fui convidado por um amigo que se tornou meu patrão, um amigo de Macau, para ser o representante na Europa da German Macau Business Association, conhecida como GmbA, que é uma associação comercial sino-germânica. Portanto, eu viajei muito para Macau, para Hong Kong, para a China. Em Macau e Hong Kong fiz várias representações em eventos comerciais, com a Porsche, com a Pirelli, com a Siemens, restauração, comidas, alguma portuguesa e vinhos. Também fiz muito turismo nos tempos livres, claro. E deslocava-me também para práticas de golfe em Macau, Hong Kong, do outro lado, na China, em Zhuhai. Fui a Seul também, na Coreia do Sul. E ia também ao ginásio, que vocês chamam de academia, porque o meu amigo sentia-se sempre muito motivado pela minha presença. Também exerci funções em Chongqing, cidade da China, uma das maiores cidades do mundo, com cerca de 40 milhões de habitantes. Aí, como diretor executivo do Fórum de Produtos de Países de Língua Portuguesa, que é muito interessante pensar que eu estava numa cidade no meio da China com 40 milhões de pessoas e fui encontrar azeite português, fui encontrar vinhos do Brasil, por exemplo, batata frita do Brasil, o suco de guaraná, tudo sempre muito, muito interessante. E também exerci funções no planeamento de exposições de inteligência artificial e veículos elétricos com o patrocínio da Siemens. Continuo aqui na Europa, se bem que agora devido à pandemia está completamente parado, não é? Tenho a meu cargo a programação, o agendamento e a logística das visitas de todos os membros desta associação. Fazemos visitas à Alemanha, onde chegamos a fazer 12 cidades em 2 semanas, também Itália, nomeadamente Milão e Roma, Londres, e vem aqui a Portugal também, vem a Lisboa, vem ao Porto, também já estivemos em Fátima uma vez, também quiseram ir a Coimbra, ver a universidade. Portanto, tudo sempre, toda a minha vida profissional e até pessoal, sempre muito ligada às viagens. Aqui em Lisboa tenho 2 tuk-tuks, 100% elétricos.
Diariamente faço tours da cidade. Monumentos, enquadramento histórico, fado, arte urbana, restaurantes, vinhos, sunset, faço o pôr do sol também, na parte mais alta de Lisboa, que tem uma vista maravilhosa. Basicamente tudo o que seja do interesse do cliente. Em relação à pandemia, eu tomei um forte conhecimento em janeiro de 2020, através de informação recebida de Macau e Hong Kong, onde cheguei mesmo aqui em Lisboa a comprar máscaras de proteção porque lá estavam esgotadas, para lhes mandar. Também trabalhei com clientes sul-coreanos e com italianos da região de Milão, e aí me apercebi que tempos muito difíceis se adivinhavam para todos nós. Dia 13 de março de 2020, vim para casa e deu-se início ao primeiro confinamento geral aqui em Portugal. A retoma da atividade foi a 1 de junho, completamente a zeros. E depois, então, veio o verão. Julho, agosto, que comparado com o ano passado, de 2019, sempre muito, muito sossegado, há menos de 50% da produção a que eu estava habituado. E depois, então, em setembro, já começou muito, muito a baixar. Foi na altura até que o povo brasileiro, ou os turistas brasileiros, desapareceram completamente do centro da cidade. E daí até dezembro, onde dezembro chegámos à altura do Natal e chegámos a zeros. Foi então aí que eu decidi procurar outros projetos. Basicamente o ditado fecha-se uma porta, abre-se uma janela, e foi aí que até me apareceu a Roda Viva, entre outros projetos. Ora bem, como é que é possível manter a sanidade mental com tudo o que se está a passar, não só em Portugal, na Europa, em todo o mundo? A primeira coisa que eu faço é dar graças por estar cá e sentir-me bem. Acreditar, fazer o que me apetece, tenho feito muito do que me apetece, manter um esquema e segui-lo, caminhadas, exercício físico, ler, ver televisão, muitos documentários, tenho visto muitos documentários, a Netflix também tem ajudado muito, e também tenho dedicado algum tempo à cozinha. Eu já até tinha dito à Teresa que gostava muito de cozinhar, mas até assim temos feito muito mais na cozinha. O mais importante é manter longe de nós tudo o que pensamos e decidimos como negativo, que já foi mencionado pela Bernadette. É muito importante. Tudo o que é negativo não passa da porta. É muito importante para nós e para todos à nossa volta. Os projetos que eu tenho, de momento, é manter a saúde mental e física, manter a minha atividade profissional, que neste momento está muito difícil, porque com a faturação zero tenho as contas para pagar, não é? Garagem dos tuk-tuks, segurança social, seguros, contabilidade, etc. Mas vou realçar aqui o único apoio que eu tive em Portugal, que foi do Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal conseguiu umas bolsas que eu depois irei ter que pagar, mas tenho 3 anos para pagar e tudo a juros zero. Portanto, essa ajuda do Turismo de Portugal até agora conseguiu manter pelo menos o meu negócio aberto. O que é muito importante para mim é manter e desenvolver novos contactos de importância para sucesso individual e profissional. Quero manter o turismo, quero manter os tuk-tuks, quero manter a minha posição na German Macau Business Association como representante na Europa e depois quero desenvolver os novos contactos, o Roda Viva, um deles incluído. Para terminar, estou a tentar e estou a aprender a ser uma pessoa melhor, preocupar-me com e ajudar onde possível, a diminuição da minha pegada ecológica também e não ao desperdício alimentar.
Exatamente. E pronto, e viajar também um pouco. Obrigada, Carlos. Muito obrigada pela tua participação. Depois a gente vai bater um papo contigo quando a roda comece a girar. Ok. E nesse momento, eu estou vendo uma cara que é muito familiar e vou pedir que entre um pouco na sala para que depois o Max e a Gisele possam nos explicar também. Mônica Saavedra, mestra de psicologia, que era minha colega de Bolívia, uma das melhores psicólogas reconhecidas em meu país. Que honra ter-te aqui. Eu convidei especialmente tua presença para que nos esclareças um pouco de que se trata a saúde mental. E aí depois continuamos com a exposição de Max e de Gisele. Mónica, contigo. Bueno, buenas noches. Soy Mónica Saavedra, soy psicóloga. Mi especialidad es el tratamiento de alcohólicos y drogodependientes y otro tipo de dependencias, las dependencias afectivas, las dependencias a pareja, etcétera. O sea, todo tipo de dependencia. Que en este proceso del COVID ha generado también con las cuarentenas y demás muchos conflictos en lo que es salud mental y en el relacionamiento en parejas. Sobre todo, bueno, en Bolivia y en el mundo se ha visto un aumento en el incremento de las agresiones, ¿no? De maltrato a mujeres por esta situación de ansiedad, sobre todo de parejas justamente dependientes al alcohol u otras drogas, porque como no podían salir, estaban complicados con la provisión de la sustancia, ¿no? Ahora, entre los comentarios, perdón, salud mental. Justamente, entre los comentarios que hacían sobre salud mental y decían, finalmente se trata de generar un equilibrio a través de mi salud mental. Si mi equilibrio en salud mental es adecuado, difícilmente yo voy a contraer cualquier tipo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mis defensas emocionales altas y cualquier virus, bacteria o cualquier es difícil que nos dé. Ahora, ¿qué implica salud mental? No quiere decir que estemos todo el tiempo felices y alegres, sino aprender a manejar nuestros miedos. A ver, el miedo es un sentimiento de proyección de lo que podría suceder en un futuro. Es decir, y me da COVID y digo, ¿y si esto se complica? ¿Y si me muero? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? Y empieza a subir los niveles de ansiedad, lo que hace que hoy me paralice con ese miedo, que lo veo ya no como un sentimiento, sino como un monstruo que no me permite actuar. Y las soluciones que voy a buscar hoy en función a ese miedo no van a ser las más acertadas, ¿no? Entonces se trata un poco de concentrarnos en este presente, en esta realidad y en lo que tengo hoy, aquí y ahora, en este momento, para evitar esa sensación o sea, el temor es natural, es adaptativo porque me va a permitir buscar soluciones. Pero cuando yo llego a una etapa de miedo o pánico, me voy a detener. No voy a ver soluciones. Voy a ver la vida, o sea, el futuro catastrófico y me voy a detener en una angustia que va a ir creciendo cada vez más y no voy a buscar soluciones. Ahora, parte de lo que es el hoy es, un filósofo decía que parte de la felicidad para mejorar nuestra salud mental es el dar, el servir, el ayudar a otras personas, ¿no? El
a través del internet, a través de trabajos voluntarios, pero es el dar. Eso permite que yo concentre mis energías, no en qué pasa si me sucede, sino concentro mis energías o en proyectos, como decían, o en actividades o en el mismo trabajo. Hoy, ¿no? Hoy voy a dar lo mejor de mí. Mañana no sé qué sucederá. Y en general, sea el COVID o sea otra cosa, no sé lo que va a suceder. Entonces, aprendo a hacer las cosas en función a un plan, obviamente, un plan de vida, pero hoy doy lo mejor de mí. Hoy concentro mis energías en eso para un futuro. Avance lo que avance. La idea es que en la noche esté satisfecha y decir, he avanzado. Y si muero mañana, estoy por morir, estoy satisfecha de lo que avancé hasta donde avancé. ¿Ves? Pero parte de lo que es, como te digo y te repito, la salud mental está en eso, en la capacidad de dar, de tener proyectos, de tener una razón por la cual vivir, ¿ves? Un objetivo de vida. Si no hay eso, obviamente cualquier enfermedad nos va a afectar. Gisa, tu micrófono. Obrigada. Mónica, muchas gracias por tu explicación. Después los participantes van a poder preguntar y también participar. Nos gustaría escuchar ahora Max Sanger. Olá! Meu professor. Opa, eu sou Max Sanger, tenho 49 anos, sou pai de um menino chamado Lucas, que está fazendo 10 anos, sou administrador de empresas e fiz pós-graduação em marketing e também um master em design estratégico. Além disso, fiz formação em dinâmica de grupos, sou reikiano e também sou Theta Healer. Atualmente e sempre durante toda a minha carreira profissional, trabalhei intensamente com a venda e modelagem de serviços e de produtos também, né, em vários segmentos. Os meus primeiros 12 anos de trajetória profissional foram muito focados no comércio exterior e foi esse trabalho que me proporcionou, e além do meu interesse em viajar, conhecer até o presente momento 18 países diferentes. Nos últimos anos eu me voltei muito para a comunicação, né, e para o marketing, e hoje eu atuo mentorizando e desenvolvendo empresas e profissionais liberais que querem aprender a respeito deste universo digital, do universo da comunicação, e principalmente nós adotamos aqui o conceito do phygital, né, que a gente chama, que é a integração do físico com o digital, que é o que nós acreditamos hoje que mais tem condições de atender às necessidades humanas, né, porque na verdade o digital, ele é uma ferramenta, porém essa ferramenta ela tem que estar integrada e sincronizada com as ações físicas que estão ligadas a essa venda deste produto ou serviço pelo digital. Então esse trabalho, ele vem se aprimorando e, enfim, nós temos uma pessoa aqui que está junto com nós aqui nessa apresentação, que é o Leonardo Morrudo, faz parte de uma das empresas onde a gente desenvolve esse trabalho. Eu também faço muito e gosto do voluntariado em várias áreas. Uma das áreas que me chama muito é o empreendedorismo. E então, quando a gente não está colaborando com um cliente ou com uma pessoa que nos contrata, a gente também colabora com as pessoas que não têm essa condição, né? De uma forma voluntária. Isso eu com certeza acredito que é uma das coisas que me motiva muito e me traz bastante entusiasmo para enfrentar os desafios que estão colocados atualmente, inclusive com a pandemia. Eu acredito que a saúde mental, né, ela vem de dentro da gente, né? E ela vem quando a gente vai ao encontro de descobrir quem somos, né? De fato, e quais são os nossos valores de vida e quais são os nossos propósitos. Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, então nos últimos anos eu procurei me mudar, eu saí do estado do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, e atualmente eu resido em Santa Catarina, na cidade de Garopaba,
Eu sou esportista, gosto muito de surfar, eu pego onda, né? Há muitos anos e faço isso, graças a Deus e às minhas escolhas, quase que diariamente, porque eu moro hoje na praia, né? E por conta também de desenvolver o meu trabalho fortemente pelo digital, eu consigo fazer isso e atuar com clientes que estão espalhados aí por alguns estados brasileiros e alguns até fora do Brasil. No voluntariado gosto do empreendedorismo e gosto também de trabalhar com pessoas, né? Fui vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul durante 6 anos. Gosto também de ajudar entidades que precisam se desenvolver na comunicação. E o Instituto do Câncer Infantil é uma entidade que a gente tem muita proximidade e colabora também, entre outros projetos. Eu acredito que essa saúde mental ela vem quando a gente vai ao encontro dos nossos propósitos e alinha eles também de dentro para fora, né? Porque o que é colaborar, se não ajudar os outros a se descobrir e a desenvolver os seus próprios caminhos, os seus próprios projetos, né? Então, isso me traz uma alegria muito grande, porque sempre quando eu olho para fora de mim, eu percebo que existem pessoas que passam desafios e dificuldades mais intensas que as minhas, e isso me traz ânimo por saber que de alguma forma eu posso colaborar e também por entender que a minha situação é privilegiada de certa forma. Esse hoje é um dos viés muito grande, o entendimento desse cenário digital. Quando a pandemia chegou, acelerou em 5 anos, na minha opinião, aqui de outros profissionais, o uso dessas ferramentas por conta das pessoas e das empresas. E então, isso para nós foi como uma onda que era pequena, que ficou muito grande, né? Como uma onda lá, Carlos, lá de Nazaré, que de repente ela fica muito grande, e a gente está vivendo isso, né? Então foi um ano de 2020, foi muito desafiador, porém foi um ano de muita colheita também, né? De certa forma, a gente está minimamente preparado para lidar com esse ambiente. Então, a gente foi conseguindo avançar. E onde mais a gente vem avançando é na parte da educação, é ensinando as pessoas e as empresas a como elas podem usar esses recursos para gerar receita, para gerar dinheiro, para atender outras pessoas, para se relacionar com seus públicos, para reforçar a sua marca, enfim, por uma infinidade de coisas que esses canais digitais nos permitem, né? Eu não sei se eu tenho mais alguma outra coisa que eu possa dizer para vocês agora, Maria Tereza, mas nesse momento é o que eu te deu. Assim, para mim, eu acho que qualidade de vida, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Covid. O meu filho acabou pegando da mãe dele o Covid, e eu, por exemplo, eu não tive o Covid, apesar de ter dormido 2 dias, inclusive, na cama, onde meu filho estava dormindo, com o Covid já, eu não peguei o Covid. Eu já fiz 4 testes diferentes aí e não tive o Covid ainda, nem assintomático, porque a minha imunidade é considerada muito alta, né? Então, como eu tenho esse contato com a natureza e eu procuro me respeitar muito dentro da minha tranquilidade interior, eu busco muito a espiritualidade também, e uso as minhas técnicas, uso o Reiki, uso o Theta Healing, né? E estou sempre buscando olhar para dentro, além de uma alimentação saudável, além de um consumo de vitamina D3 elevada, além de tomar as medidas de precaução também. Eu, felizmente, até agora eu não tive isso, mas eu pude conviver e presenciar, inclusive perdi alguns amigos que acabaram sucumbindo com a doença, né? Espero que eu não tenha essa experiência de passar por ela, mas se for, eu vou entrar com bastante positividade, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente encarar qualquer desafio. E, aliás, o Max também sempre vai passando suas dicas de sucos naturais, de chás de gengibre, coisas naturais que não precisa muito químico no corpo, né? Que geralmente... Sim. Inclusive, sim, né, Max, Maria Tereza, quando eu acordo de manhã, antes de mais nada, eu esquento meia xícara de água. Quando ela fica morna, eu espremo metade de um limão dentro e tomo em jejum, né? Isso é diariamente, e eu sinto que o efeito é como um detox, né? Muito positivo,
e depois também eu já inicio o meu dia tomando o suco que eu mesmo procuro fazer, de preferência com ingredientes que venham de origem orgânica, né? Então, aquela beterraba, aquela cenoura, né? Aquela bananinha, aquela maçã, o mamão, o abacate, são frutas que a gente pode alternar, entre outras todas, a laranja, que nos proporcionam uma elevação da nossa imunidade e também um maior equilíbrio, deixando o nosso organismo menos ácido e mais básico e deixando ele com a defesa mais elevada, então, para enfrentar qualquer tipo de ameaça aí que venha de vírus ou de bactérias que nos rodeiam, né? Exato. Tanto assim que nós temos um lema, fazer do limão uma limonada. Fazer do limão Esse é nosso lema digital. Exatamente. Obrigada, Max. Bom, chegou a Gisele, e depois queria convidar, que depois que fale a Gisele, vamos escutar também um pouco algumas convidadas que estou vendo aqui, como Juliana, como Angelita, como Adriana. Mas Gisele, como tu tá? É contigo, Gisele. Olá, pessoal, obrigada, prazer em estar aqui. Meu nome é Gisele, eu estou em plena cozinha aqui colocando comida para o bebê. Eu estou mãe de uma criança agora de 3 anos, cujo desafio de saúde mental já foi desde essa época. Não foi uma gravidez planejada, então, e foi uma surpresa para mim ter que lidar com todo esse aspecto do feminino de uma maneira mais objetiva. Eu geralmente direcionava, canalizava todo o meu feminino para o voluntariado, e que eu amo até hoje fazer. Então eu tive muitos trabalhos voluntários, onde predominavam aí trabalhos com pessoas moradores de área livre. O áudio está um pouquinho baixo da Gisele, eu acho. Tá muito baixo? E aí está bom. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Deixa eu fazer um teste sem. Agora ficou bom. Vê se agora ficou melhor. Agora não, agora baixou. Tá. Então, vou tentar aqui. Eu tive muitos voluntariados, entre eles predominavam os trabalhos com moradores de área livre, com orfanatos, pessoas com dependência química e alguns outros trabalhos dentro dessa categoria. E aí eu canalizava toda a minha energia mais feminina, mais de doação, muito mais amorosa, enfim, acolhedora para isso tudo. Quando chegou a maternidade foi um susto, assim, então já foi um primeiro momento que me surpreendeu bastante. Eu precisei trabalhar muitas coisas internamente. E agora, com a pandemia, foi o segundo, né? Porque o primeiro teve, no caso da gestação, já teve esse primeiro impacto de precisar parar de trabalhar. E eu sempre tive esse lado do masculino, do trabalho, dessa importância, para mim, sempre teve um lugar de muita relevância. O estudo, o trabalho, e eu não consigo ficar sem estudar. Sou mestre Reiki, entre outras várias coisas, então eu sou, nesse momento, terapeuta integrativa, trabalho como professora a vida inteira, desde os 15 anos dando aula, e aí tudo que eu invento de estudar, eu replico, eu gosto de multiplicar, de ensinar, e esse movimento é um dos movimentos que mais me faz feliz na vida, que mais me completa, e que foi aí o meu grande salvador, digamos assim, no decorrer de todo o processo, desde a gestação. Então, na semana que eu descobri a gestação, eu comecei um curso de psicoterapia reencarnacionista, que foi até os 6 meses do bebê. Então, ele nasceu, foi no colo, foi participando de todas as aulas. Nesse movimento, eu já comecei assistindo aula com ele no colo. E depois, agora, com a pandemia, de novo, eu tive que parar mais uma vez um trabalho que era muito no presencial. Eu fazia atendimentos com massoterapia chinesa, japonesa, e esse trabalho eu precisei parar, porque não só era presencial, como era um trabalho pesado. E aí,
com corte na barriga, foram 2 momentos de pausa. Tanto o momento pós-puerpério, no caso, como o momento de pandemia agora. E aí, com isso, eu me reinventei. E me reinventei nesse sentido de redescobrir a internet como um caminho. O Max e o Léo têm me ajudado muito em muitas coisas, porque ensinar é algo que eu amo, mas me achar dentro de estar morando sozinha com uma criança pequena, e fazer gravações, fazer as aulas, fazer aula ao vivo, fazer as entregas que eu gosto de fazer, já é um desafio muito maior. Então, o Léo até postou ontem, a gente tentando fazer reunião e a criança aprontando, pulando em cima de mim e tudo. É um desafio para mim que tem sido bastante... ele vai tendo seus altos e baixos, então tem momentos que fica mais fácil de lidar, é aquela coisa da dualidade que cada um de vocês falou, e acho que em vários pontos que vocês tocaram, eu fui me identificando, então essa dualidade do ser humano, de ter a alegria de estar com o filho perto de casa, dentro de casa, né, estar aproveitando esse período mais próximo, existe, mas também existe o desafio de querer ter um momento de paz, de concentração, e não ter. Então, exige uma sanidade aí de cuidados que eu estou alternando em diversas modalidades. Então, eu faço os meus autocuidados, ao mesmo tempo eu peço ajuda, e muita ajuda. Então, tem terapeutas amigos meus que me ajudam nesse suporte, mas, ao mesmo tempo, também existem outros movimentos que ok, vamos dando as prioridades e tentando encaixar cada atividade dentro das suas possibilidades. Então, nesse momento, minha prioridade de saúde mental tem sido isso, em olhar para dentro, olhar para minha dualidade, em encarar, mas, ao mesmo tempo, acolher e transformar. Então, eu acolho as minhas dificuldades e vejo como eu posso superar. Acolho de novo e vejo como eu posso superar. A cada dia, o Léo até brinca comigo que teve aula que foi assim, uma das melhores aulas, não ficou salva. Aí fui lá, fiz um evento inteiro para refazer aquela aula que não ficou salva. Aí o Léo brinca, você faz do limão a limonada. É isso aí. E é uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente ri assim, dos erros que saem e dá um jeito de corrigir e faz alguma coisa além. Então, o que eu estou fazendo nesse ínterim? Olhar para as coisas e olhar um pouco mais no cru e, ao mesmo tempo, com leveza. Tentando trazer uma certa alegria, tentando trazer um rebolado, tem hora que dá vontade de chorar, mas é acolher. Então, é acolher os momentos de transformação, de dor, de dificuldade e encarar o que eu posso fazer a partir disso. E ir lá, então tá. É assim, vamos lá e vamos fazer. Então, nesses movimentos todos, o que tem sido super importante? Eu perceber o que me toca, o que me agrada e quais são os meus grandes objetivos de alma, assim, meus grandes sonhos, o que realmente muda o meu jogo como ser humano. E uma das coisas que sempre foi um certo pivô para mim foi saber que eu morreria. Isso é algo, né, que todos vamos, mas é ter essa consciência muito presente de eu não sei quanto tempo vai me restar. E não sabendo se vai ter mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais 10 anos, o que eu posso fazer hoje para que eu deixe alguma coisa de legado. E nesse pensamento, eu tenho conseguido, sei lá, esse fim de semana o meu filho conseguiu ficar com o pai dele, eu gravei muitas aulas, eu estudei muitas coisas, eu estou aproveitando cada segundo até para deixar registrado uma presença, uma experiência que eu não sei por quanto tempo vai existir nessa terra. E, de certo modo, é como se fosse um registro de algo que, se eu fosse agora, se eu fosse nesta semana, o que o meu filho conheceria de mim?
Então, essas gravações, entre outras coisas, não é só, mas tem isso também, que é uma alegria, muito gostoso compartilhar com as pessoas na internet, e tem vindo pessoas cada vez mais ricas, mais conectadas com a minha alma. A Maria Tereza é uma delas, que tem, assim, projetos, consciências que nem ela sabe, que são muito semelhantes daquilo que eu gosto, que eu luto pela vida inteira, mas muito além dessas afinidades que aparecem, também tem uma coisa de existe um legado que vai ficar, nem que sejam nesses registros, e que ele poderá acessar, se eu for agora, ele vai poder acessar quando ele for adulto, ou quando for adolescente. Então, também tem um outro lado, que é não fazer dessa existência uma existência vã. E por isso que a gente sempre dá um jeito aqui, e o Léo fica muito surpreso, que às vezes falo, não tá dando, eu não tô conseguindo, aí vou de madrugada e consigo fazer alguma coisa, e sai alguma coisa. Pode não sair tudo perfeito, pode não sair do jeito que a gente sonhava, assim, não é o melhor, a gente sabe de planejamento estratégico, de ter uma série de posturas, mas ainda assim a gente faz. E isso tem sido meu grande motivador de saúde mental. Nesse sentido, como eu falei antes e repito mais uma vez, olhar para dentro, olhar para as dores, olhar para as alegrias, acolher tudo e transformar, acolher e ir além, acolher e ir além. Porque foi um movimento que eu neguei por muitos anos. Eu negava meu feminino, eu negava partes do meu masculino, mas sobretudo eu negava o meu feminino. E agora, e eu só vim ter consciência depois dos choques, né? Depois de depressão, depois de muitas coisas mais pesadas. E hoje está sendo um balanço de acolher. Acolhe, olha, volta, muda. Acolhe, olha, volta, passa, transpõe. Então isso tem sido assim... um pouco de cada coisa que vocês falaram tem sido agregado na minha vida, cada dia. E nisso eu destaco muitas das falas de vocês todos, mas realmente esse movimento de acolher as emoções tem sido fundamental. E é algo que antes eu não fazia. Então eu olho para os meus sonhos hoje muito mais vezes por dia do que antes. E não olho de um olhar de, tá lá daqui a 10 anos. Tá, já está sendo construído agora. Então, mudou minha perspectiva, que antes eu ficava naquela... como se fosse acontecer só daqui a muito tempo. E hoje eu consigo perceber que não, que eu já estou construindo. A cada passo, a cada gesto, a cada vídeo novo, a cada aula nova gravada, a cada interação nova, eu estou construindo, a cada participação, como aqui nós estamos, eu já estou construindo o meu sonho, o meu amanhã, já estou construindo a minha história de uma maneira muito mais consciente, plena. E isso faz toda a diferença para mim. Com certeza. Muito obrigada, Gis. Bom, eu quero honrar a presença de 3 sacudidoras aqui, Matilde, Angelita e Andrea. E não sei, gostaria assim, brevemente que Matilde, que é uma das mais antigas, falasse um pouco também a questão das barras Access e como ela passou este tempo e assim complementar um pouco a esse grupo maravilhoso que está hoje. Essa roda viva está muito enriquecedora, cheia de pessoas de luz, cheia de pessoas que nos complementam, que nos aportam a nosso conhecimento. Quero agradecer a presença de vocês e honrar muito, sabe, essa força que entre todas nós estamos dando. Matilde, tem uns 5 minutinhos, depois quero que fale a nossa deusa da Japamala, que é a Angelita, e também Juliane, que está aí fazendo um treinamento de Cobra Kai. Matilde, 5 minutos, contigo. Abre teu microfone embaixo. Olá, boa noite. Gratidão por estar aqui. Boa noite. Eu sou de São Paulo, nasci, vivi, sou descendente de portugueses, meus pais eram da Ilha da Madeira, honro muito isso, aprendi ainda mais a honrar.
E estou aposentada há 3 anos, trabalhei 32 anos e 10 meses no Seguro Social aqui no Brasil, né, no INSS, onde no finalzinho realmente entendi o que é essa grande empresa neste país. E comecei a ter conhecimento de cursos na mídia, né, comecei aprendendo, conhecendo coach, fui me encantando com todo o aprendizado que foi acontecendo. E o ano passado, com a pandemia, a restrição de sair, tudo fechando aqui em São Paulo, no Brasil, foi me deixando um tempo vendo aí as reportagens. Eu moro sozinha, tenho bastante contato via WhatsApp com amigos, mas moro sozinha. E com o passar dos meses, aquilo foi angustiando. Aí, em meados de agosto, eu já estava meio preocupada de estar tanto tempo dentro de casa, sair do mínimo necessário, quando uma amiga me convidou para ir para Palmas. Ela já é praticante de barras, Catarina, e lá em Palmas, quando eu vi elas atuarem com as técnicas de barras, eu já tinha escutado falar, já tinha passado por algumas barras, eu fui vendo o movimento e aquilo foi me interessando e resolvi fazer o primeiro curso lá, a 1.800 quilômetros da minha casa. Né, decidi fazer essa viagem de carro, era uma maneira de ter mais segurança nesse período de Covid. E fui percebendo e me manter afastada das notícias seria algo muito melhor ainda, mais ainda. Não assisto muito TV. Mas com as barras diárias, eu fui percebendo que isso traz um movimento muito bom em receber e praticar as barras. Isso vem trazendo para mim mais tranquilidade, mais segurança, mais confiança. E como diz uma das professoras, digo não ao Covid, né? Mas se ele vier, que eu esteja aí num padrão de positivismo, de imunidade, aproveitando as dicas aí de consumir limão, frutas, uma alimentação mais saudável e os devidos cuidados, né? E hoje, há poucos meses de ter conhecido barras, tenho me aprofundado bastante. De agosto para cá, eu já fiz 11 cursos de artes. Decidi eu quero atuar e contribuir aí para que, além de melhorar a consciência das pessoas, empoderar elas, é uma coisa que eu já tenho uma habilidade, e uma outra habilidade que eu sempre conheci e sabia que podia ter, que era a habilidade de cura com as mãos, né? E o Artes tem muita imposição com as mãos, e poder viver e partilhar essa energia está sendo algo grandioso. Então, agora estou me aventurando aí a dar os cursos e cada vez me aperfeiçoar mais nisso. Obrigada, Matilde. Angelita, rapidamente, porque sei que tens um compromisso às 8. Tu tá aí? Explica o que é isso aqui. Não se escuta. Angelita, estamos sem teu som. Não se escuta o som. O som da Angelita não está... Leo, não sei se consegues abrir o som dela. O som dela está aberto, é o telefone dela que deve estar dando algum problema. Alguma questão de talvez seja o fone de ouvido que ela está usando. Se ela tirar o fone de ouvido, vamos ver se dá certo. Tá, vou falar com ela. Bom, e está outra pessoa também, não sei se isso aí, a Juliana Rocha. Teu som, Angelita. Tira o microfone, Angelita. Tenta sem o mic. Desconecta o microfone do celular. Sim, espera, vou falar com ela. Ou ela, quando ela entrou, ela proibiu de deixar o áudio dela falar, pela permissão do Google.
Microfone. Elas podem sair e entrar de novo. Entrar, sair de novo. Estou passando a instrução. Bom, não consigo escutar, mas Adriane, estás aí? Adriane Borges. Adriane Borges. Maria Gasolina. Sou eu. Então, tu me comentou sobre um método que estás utilizando nessa pandemia. A Maria Gasolina tem uma boutique. Bom, te apresenta, tem 5 minutinhos. Tá bom, bem rapidinho. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Tê. E, assim, eu tenho um filho de 9 anos, vai fazer 10 já, né? Tá grande. E tem uma loja, né, que na pandemia ela ficou fechada e tive que me reinventar. E vou fazer uma marca própria, que vai ser o Empório Maria Gasolina. E também trabalho como digital influencer. E estou fazendo agora eu estou fazendo um curso, que não sei se vocês conhecem, que é o Supera. Ela é uma ginástica para o cérebro. Eu estou amando. Fazem 2 meses que eu estou fazendo esse curso e já sinto as diferenças, né? Ele ajuda a gente a ter foco, paciência, né? E como é que eu vou dizer? Não é foco. Ele ensina a gente a ter foco, persistência. Desculpa, essa é a palavra que fugiu. E memória. E eu acho que na pandemia, assim, a gente teve que se ressignificar, né? Essa é a palavra, porque foi bem, para mim, foi bem assim, pesado, porque eu fiquei sem trabalhar, na verdade. Então eu fiquei com a loja fechada, meio que e eu comecei a procrastinar muitas coisas. Eu fui deixando para amanhã, não vou fazer amanhã, tipo, agora eu vou reabrir a loja e tô assim, né, não sabendo quando eu vou abrir de novo, mas assim, é para já. Eu quero, né? Mas tu queria saber mais, era do método esse do Supera, desculpa, eu já atropelei tudo. Sim, não, esse método que tu está utilizando, de que se trata exatamente? Que atividades tu faz? Que método utilizas? Qual é a rotina? Sim, o método, ele é, na verdade, um exercício, né, uma ginástica cerebral. Tu faz por meio de exercício que tu ganha um kit, né, quando tu entra na escola. E assim tu faz umas atividades, é bem legal, e é para as pessoas, assim, crianças, não é só para quem tem mais idade, é para crianças, jovens, enfim, e pessoas de mais idade também, para evoluir na parte assim, para ter mais memória, concentração, como eu estava falando, né, foco, né, criatividade, autoestima, trabalho todas essas percepções. É bem interessante, eu estou gostando. E eu estou há 2 meses fazendo, já estou vendo, assim, muita evolução. Mas dizem que começa a dar resultado há 4 meses e você fazer, né? O exercício, praticar todos os dias, fazer um pouquinho, são 30 minutos que trabalho a parte do ábaco, não sei se vocês conhecem. Ábaco é como é que eu vou dizer? Ele é tipo uma régua, assim, digamos, tem umas continhas nele, não sei se vocês chegaram a ver. A primeira calculadora inventada no mundo é o ábaco. Isso, é uma calculadora. Nós temos lá na escola, por isso que eu conheço. É um material montessoriano muito usado. Exato, esse mesmo. E depois tem o Tangram também, 7 módulos tem um quadrado, triângulo, né? Então tu faz várias figuras nesse Tangram. Então como que é vários exercícios, não é só um, tu não pode ficar só tipo no ábaco, eu amo o ábaco. Então para tu ter a ginástica, para tu ativar o cérebro, tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu usa um pouquinho o Tangram, um pouquinho o ábaco, e depois tem as atividades, que é num livro, que daí tu faz aquelas atividades, tudo para mexer, né? E tem aula presenciais, né? E também aula online. É bem interessante. Então, eu gosto do presencial, né? Contato tá tão difícil, né? Mas aí tem todo aquele recurso, a gente tem que usar máscara, tudo certinho dentro
né? Sim, Adri. Obrigada, Adri. Angelita, consiga abrir? Consiga abrir o teu som? Não dá. Tá. Não sai. Que pena. Bom, a Angelita é a que faz os japamalas. É a Estela Luz. Depois eu vou passar a vocês o contato. São 108 contas que a gente repete mantras e que nos mantém em meditação. E é uma proteção também. Max, não sei se pode complementar um pouco ao respeito da japamala. Aí a gente foi um pouco também a Angelita. Max? Eu? Sim, tu. Sim, eu tô usando uma japamala agora, tá? Inclusive, eu fui presenteado pela Laura, que faz também japamalas, que é a filha da Juliana Chaves. E a japamala, ele é um instrumento onde a gente pode utilizar, né? Cada uma dessas contas, a gente vai meditando uma emoção, um pensamento e vai intencionando ele. Então, se a gente for fazer uma analogia a um terço, a um rosário, é como se a gente estivesse fazendo uma oração, mas aqui a gente está fazendo uma intenção, né? Quando a gente faz esse processo, é muito difícil a gente pensar em outra coisa, a gente acaba focando, né? Entrando numa sintonia de foco positivo e de intenções, onde você começa a meditar e refletir a respeito daquilo que você está intencionando, e isso vai gerando. Para mim, assim, esse processo, ele acaba gerando em mim um processo de reafirmação das coisas que eu quero e das intenções e das emoções positivas que eu quero reforçar dentro de mim. E com isso eu acelero e me coloco dentro dessa frequência. Então o japamala, ele funciona como uma ferramenta, como um instrumento, além de que a gente pode programar ele, né? A programação dele, existem algumas formas de programar, mas eu pessoalmente eu coloco o meu no sentido circular e uma vela no centro, ligo essa vela e ali eu faço um empilhamento de orações e de intenções para deixar esse japamala programado. Então, quando eu estou usando ele, como é agora, neste momento, eu sei qual a programação que tem nele, e isso acaba gerando como uma espécie de reforço dessas coisas e desses sentimentos, dessas emoções que eu quero que estejam sempre presentes na minha vida. Isso, Max. Muito obrigada pela explicação. Bom, o tempo está quase curto. Eu gostaria que alguém, Carlos, pudesse fechar com umas palavrinhas para nós, se despedir desta roda viva que foi girando, que foi trazendo pessoas muito interessantes, que aprendemos alguma coisa nesta hora, assim, né? E esse é o propósito da roda viva. A gente intercambiar, aprender, passar umas boas energias, aprender um com o outro, ter esse contato. Carlos, queres dizer umas palavras? Sim, por favor. Sim, agradeço muito o convite, espero que haja mais. Foi muito bom, foi uma experiência muito interessante estar a ouvir pessoas não só do Brasil, como a Gislaine, que vive em Boston, salvo erro, não é? A Mónica, que está na Bolívia, a positividade do Max, os poucos ensinamentos do Max, e a Gisele também tem uma aura de Reiki muito interessante. Vou ver amanhã, porque aqui já está quase na hora da cama, vou ver amanhã qual é que é esse curso Supera. Quero aprender um pouco com esse curso Supera. E sim, agradeço imenso, foi muito bom, foi sempre muito enriquecedor e espero que tenhamos mais momentos como estes e desenvolver a nossa amizade e o nosso trabalho e ser produtivos. Exatamente. Pessoal, achei muito legal as palavras do Carlos, queria falar para todos que eu vou colocar agora aqui no chat um link, tá, para vocês falar como foi essa Roda Viva, quais temas gostariam de escutar em próximas Rodas Vivas, que eu acho que é importante para ajudar a Maria Tereza, que esse projeto que surgiu dela, né, ela, nunca me esqueço quando ela me chamou para esse projeto, dizendo que era uma coisa do coração dela, que ela sempre quis fazer anos, daí nessa pandemia ela teve aceleração,
Quero dizer para vocês, assim, que duvido que ela deve estar, assim, muito feliz por ter tanta gente aqui assistindo de todo lugar, que esse era o sonho dela, só para vocês terem uma ideia, tá? Ela está se mantendo o controle ali de alegria. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que foi muito importante todo esse conhecimento que vocês trouxeram hoje, tá? Essa questão de saúde mental. Porque eu tive aqui na minha família, a gente estava reunido entre 15 pessoas, minha avó e meu pai estavam com Covid nesse dia, ninguém dos outros 15 pegou, só os 2. E a Ju já deve conhecer essa história, o pessoal aqui já deve ter escutado, que eu já contei em outras rodas, que os 2 brincaram quando estava com Covid, vamos dizer assim. Minha avó mandava um áudio dizendo que não podia mais rebolar até o chão, porque estava muito cansada. Minha avó tem 71 anos, tá? O meu pai brincou dizendo que o Covid era melhor que a academia e mandou pose de foto de portão de academia, né? E foi assim que eles levaram, muita mentalidade deles foi assim, tá? E os 2 passaram pelo Covid, passaram só 3 dias realmente muito mal, assim, mas depois disso se recuperaram, já estão bem, né? Estão com algumas sequelas, claro, mas melhor que ele, como minha avó disse, o que ela pôde viver da vida dela, ela viveu. Foi assim que eles foram pro Covid. Eles disseram que a vida, cada momento, cada segundo é o que importa. Aquele momento que tu tem hoje com a tua família, aquele momento que tu tem que dar aquele sermãozinho no pequeno, essa coisa assim é importante, porque esses momentos vão ficar marcados pra gente, né? Então eu quero dizer pra vocês que esse momento que a gente teve hoje, eu quero que fique guardado no coração de vocês. Vai sim ter próximas Rodas Vivas. Agora, foi muito legal ter falado essa questão aí. Agora esqueci até o nome do curso que o Marcos acabou de falar. Queria também falar para vocês, quem gosta de conhecer um pouco a si mesmo, saber como estar, como se autoconhecer, ter uma autoajuda, um autodesenvolvimento. A Gisele, semana que vem, eu acho, né, Gisele? Na terça, ela vai começar a fazer uma semana falando só sobre esse autoconhecimento interno dentro de si. Acho muito importante para quem quer evoluir nesse sentido, né? Principalmente nessa questão de saúde mental, porque, olha, a Gisele não contou nem a metade da história dela. Eu que sei, que tá aqui, ó, Deus de agosto só escutando e eu só me surpreendo a cada dia. Quero dizer que eu tô vendo algumas carinhas aqui muito importantes que participaram de outras Rodas Vivas. Quem quiser falar alguma coisa agora no final, fica à vontade, tá? E essa roda aqui, que foi desenvolvida, é justamente para trocar conhecimento. Curso Método Supera. Obrigado, Adriane, por ter me falado. Ó, outra aí para a gente sair já pro conhecimento, tá? Aproveita esses momentos que a gente está em casa, se autodesenvolva, trabalha a tua saúde mental, porque é muito importante. Eu tenho os meus mentores, né, que ficam trabalhando minha saúde mental, então eu estou me desenvolvendo todo dia. Mas eu acho que, assim, você pode ter certeza, entre ficar olhando, às vezes, uma TV, algum Netflix, se a gente parar para fazer um cursinho, fazer um autodesenvolvimento pessoal, tu não tem noção como isso enriquece a nós mesmos, mas também a nossa família. Tá bom? Isso. Obrigado por tudo hoje, por esse conhecimento e esse espaço. Isso, e agradecer pela sua colocação aqui, só vou fazer uma complementação. No decorrer desses meses, e muito alinhado com tudo que nós viemos conversando aqui, muitas pessoas me procuraram, inclusive reikianas, por estar em desespero, por estar em movimentos muito cruéis, tanto pela mentalidade como pelo emocional, pelo energético. E aí nós estamos fazendo já há algum tempo lives, atividades, considerando esses aspectos de como reforçar uma saúde dentro de tudo isso. E não só as doenças, né, que existem. E agora nós faremos do dia 2 ao dia 7 de fevereiro um projeto Esperançar, o caminho Esperançar. Por que essa palavra? Porque foi o retorno, feedback que eu recebi de muitos clientes da terapia, de quando eu perguntava, tá, e qual foi o resultado desse tempo de atendimento? E eles olhavam para mim e falavam, eu estou com esperança novamente. E aí veio exatamente disso, de tantas pessoas pedindo ajuda, e aí nós trazemos a ferramenta do Reiki e diversas outras ferramentas de várias terapias que eu conheço, entre elas a psicoterapia reencarnacionista, que a gente embute no pacote ali discretamente e coloca tudo isso a serviço da pessoa, mas para a pessoa se entender na própria perspectiva desta vida, né, do que eu estou fazendo com a minha história. E então essas lives serão com esse objetivo, e elas vão ter um caminho muito bonito mesmo
de olhar para dentro e olhar o que tem. E aí trago de novo o que o Max comentou de quais são os valores, mas quais são os meus valores mais fortes que eu não posso deixar para trás. E aí é trazer isso tudo, reacender essa esperança, como eu falei para vocês. Hoje eu vejo que eu já estou construindo os meus sonhos. Pode não estar já materializado tudo, mas eu estou construindo. Então é trazer esse movimento, essa energia, essa disposição para que as pessoas tenham o mesmo tipo de clareza e de sentimento de uma vibração muito mais elevada. Então, ferramentas são várias, florais, reiki, a própria meditação guiada. Eu dou a aula de meditação guiada dentro do curso. Enfim, são vários instrumentos com esse mesmo objetivo de trazer de novo essa esperança, de aproveitar esse momento, de aproveitar essa parte da história para fazer uma história ampla, muito maior. E fica o convite aí para todos vocês e um agradecimento imenso por essa roda de tanto acolhimento. Obrigada, gente. E, bom, eu gostaria umas palavrinhas da Bernadette, e para fechar, a Gislaine, gostaria que faça esse fechamento. Olha, que sempre... Eu só tenho a agradecer a todos e dizer que a gente, nada é por acaso, que o universo está alinhado. Muito bom ter participado desse grupo. Tereza, gratidão. A ampliação da consciência aqui, algo muito importante, uniu um grupo perfeito para isso, né? Todos conectados, todos alinhados com o mesmo propósito. E eu gostaria de dizer que sempre viver é a melhor opção para todos nós. Gratidão e um grande abraço a todos. Muito honrada de participar aqui e desse convite maravilhoso. Eu que te agradeço, Bernadette, por teu depoimento. Gissa, já tá mala em nós. Gissa, antes de fechar tua meditação final de respiração, agradecer a todos e avisar que vamos ter outras plataformas de turismo. Com Juliane também temos uma plataforma de literatura. Vamos fazer esses cursos com Gisele, com a Maria Bernadette, com a Liciane, com a Gislaine, incluso com Carlos. Queremos viajar pelo Portugal, comprar nosso ticket, ir até Fátima, ir até Cascais, tomar um vinho, escutar um fado, ir à Bolívia também, quem sabe um dia ao Salar de Uyuni. Tem muita gente aqui de todas as partes, então é isso que a gente quer, que o mundo gire em torno ao FI Digital e que a Roda Viva sempre esteja viva, com nossas histórias de vida, com cada pessoa que está aqui que tem uma história muito especial. Diz, contigo o fechamento. Gislaine. Ok, obrigada, Tê. Então, deixa eu só comentar com vocês. O mundo, eu brinco muito quando eu falo com o Léo, né? Eu falo assim que esse mundo online agora é uma coisa realmente que não traz muita opção, né? Eu vou começar com uma sessão de lives agora, a partir da próxima semana, todas as terças, às 19 horas, e a gente vai estar discutindo depressão, ansiedade, dor, luto, todos os temas mais difíceis, que é o que eu tenho tido que os clientes estão trazendo mais, né? E vamos unindo forças. E unir forças, a gente primeiro tem que abraçar o nosso eu. Então, é esse ser maravilhoso que faz com que tudo seja diferente. E a gente faz isso respirando. Vamos relaxar o corpo um pouquinho, trazer para o momento a preciosidade desse encontro. Aonde, quando a gente inspira, a gente recebe a troca de todas essas energias, de todas essas intenções que se entregam aqui agora. E quando a gente solta o ar, a gente se vê pequeno e grande ao mesmo tempo. E novamente a gente inspira. E a gente se reúne agora com esse eu maior do que o eu que a gente tem consciência. Esse eu que nos faz todos um único ser, que não tem distância,
que não existe a dor, que não existe a morte, não existe a distância ou as perdas. Se a gente se encontra na paz, na calma, e essa calma, ela não é do lado de fora, é a calma de amar quem nós somos, despertar em nós o melhor que a gente possa ter, e isso refletir no outro. Mais uma vez a gente agradece a Tereza, a todos os seres físicos e espirituais que fazem com que a gente se reúna nesse e em outros encontros. Que todos nós elevemos a nossa maior forma de amar ao Pai, que possa apaziguar essa dor que invade todos os lares, independente de qual canto do mundo, na consciência de que não existe o inocente ou o culpado. Todos nós estamos tendo oportunidade de aprender com esses eventos. E o sentimento de gratidão permanece. E dentro dele, a gente se enverga humildemente e se coloca a serviço. Porque servir é estar vivo. É uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. E que assim seja. Muito obrigada mesmo, Giz. Obrigada, Mônica. Obrigada, Carlos. Obrigada, Alice. Obrigada, Bernadette. Ju, obrigada. Deus les abençoe. E nos vemos a próxima Roda Viva. Esperem que vai ter muitas surpresas, com certeza. Estão todos convidados. Obrigada por tudo. Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Beijo.